Muito bom dia a todos. Eu quero apenas fazer aqui uma apresentação, não só do painel, mas também aqui das Águas de Santarém, que somos, digamos, o promotor desta conversa. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Sr. Vereador, o Sr. Presidente da Direção da Associação de Agricultores do Ribatejo, o meu vogal, o meu caro vogal das Águas de Santarém e todas e todos os colaboradores das águas e das outras entidades aqui envolvidas. Eu quero começar por agradecer ao Luís Chiabra e à Associação de Agricultores esta oportunidade e este dinamismo que demonstra aqui neste sítio de debates e envolver um conjunto de entidades neste objetivo comum, e é o objetivo comum que efetivamente nos trouxe aqui a Agroglobal em conjunto com a Associação de Agricultores do Ribatejo. Poderão perguntar-se algumas pessoas o que é que faz uma entidade gestora de um sistema de abastecimento de água de um concelho de Santarém, o que é que está a fazer numa feira da agricultura, na Agroglobal. Isto é legítimo que as pessoas se perguntem. O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos aqui por diversas razões. Em primeiro lugar, porque a força da agricultura e do mundo rural em Santarém é muito grande e, portanto, todas as entidades e todas as forças vivas de Santarém têm que estar ao lado da agricultura, nomeadamente naqueles que são os grandes desafios e as grandes reivindicações, como aquelas que a Associação de Agricultores do Ribatejo tem dedicado nos últimos tempos e que tem que ver com a água e tem que ver com a necessidade de ter a manutenção da água para a rega aqui na nossa região e não estarmos sujeitos a outras vicissitudes que não controlamos. E, portanto, essa reivindicação nós temos que estar ao lado e, portanto, só por isso, só por uma questão de institucional e de apoio, nós estaríamos naturalmente aqui. Em segundo lugar, e quando o Pedro Torres nos desafiou para aqui estarmos e que tivemos ali uma conversa que durou até um bom par de horas, dizer que nós temos todo o interesse em articular com a agricultura, nomeadamente em dois temas que são conhecidos. Um é o aproveitamento das águas residuais, digamos, semi-tratadas, e outra são as lamas produzidas pelas hectares que podem e devem ser utilizadas pela agricultura. Este tema não será um tema ainda muito explorado, pelo menos na prática, uma prática com dimensão e experimentada, que acho que nos possa trazer aqui algumas conclusões. Acho e estou certo que teremos aqui posições diferentes, perspectivas diferentes, e que só poderemos conhecer a bondade e ter alguns dados científicos e técnicos desta viabilidade, desta parceria que eu acho que se quer próxima e forte entre os sistemas de abastecimento, aqui no caso de tratamento de águas residuais, e os agricultores, quando efetivamente testarmos casos específicos e dizer, e que também já o manifestei ao Pedro Torres, estamos perfeitamente disponíveis para entrar em projetos na nossa área geográfica com agricultores, nomeadamente para ultrapassar uma razão que tem que ser o armazenamento, porque a nossa produção de águas residuais já não é por si só muito alta para as necessidades de água que os agricultores têm. Nós produzimos, a nossa hectare trata cerca de 2.500.000 metros cúbicos ano, dos quais cerca de metade pela hectare da cidade, e a outra metade das outras hectares que estão espalhadas pelo concelho. Mas, como dizíamos há pouco, e com certeza que antecipando aqui um pouco uma parte da discussão, a água não vale só como água, vale efetivamente com o que lá está na água e que interessa muito à agricultura. Outros poderão criticar e dizer, bem, mas nós sabemos que há este estigma, é um estigma maltratado, não é? Que é a agricultura é responsável pelo consumo de 70% ou 80% da água a nível global. Essa água não volta. Essa água volta.
essa água volta. Nós somos responsáveis pelo abastecimento de água e pelo tratamento de águas residuais dentro do ciclo urbano da água e temos que a devolver. Mas se ela, antes de ser devolvida ao meio ambiente, passar a contribuir para a agricultura e ali a deixar aquilo que pode efetivamente ser usufruído pela agricultura, temos todos a ganhar com isso. Tem sobretudo o ambiente, porque a água na agricultura não se perde e volta naturalmente a entrar no seu ciclo. E portanto, isto é uma questão que faz confusão a algumas pessoas, é um tema que gera com certeza polémica, e estou certo que os nossos oradores também vão gerar os temas polémicos, porque acho que é isto que estes debates devem contribuir. Teremos com certeza entre o sistema de abastecimento aqui representado pela engenheira Sónia Pinto, que é a nossa responsável por toda esta área do tratamento de águas residuais, pela senhora professora Margarida Oliveira, da Escola Superior Agrária do nosso querido Instituto Politécnico de Santarém, com uma visão diferente, mas uma visão, se calhar, mais distanciada do interesse mais direto de cada um dos intervenientes no processo. E, por fim, mas primeiro, naturalmente, um homem da casa, um diretor da Associação de Agricultores do Ribatejo, o engenheiro Nuno Coimbra, que nos dará a perspectiva do agricultor e que pode, seja ou não seja coincidente, acho que temos todas as boas condições para tornar aqui um debate útil para no futuro termos projetos em conjunto. E por isso, voltar a agradecer ao Luís Seabra este dinamismo, já fez todo o sentido nós, Águas de Santarém, estarmos na Agroglobal para estarmos convosco e para estarmos aqui a fazer este excelente debate. Obrigado a todos e passo à engenheira Sónia, que vai conduzir a parte mais técnica do debate. Muito obrigado. Eu pedia só que colocasse a apresentação. Bom dia a todos, mais uma vez, e agradecer a organização à Associação dos Agricultores de Ribatejo, porque de facto acho que é um primeiro passo para desenvolvermos projetos que sejam de valorização para ambas as entidades, quer para quem faz o tratamento, não é, e a recolha das águas residuais, quer para quem depois utiliza a água como um todo. Eu tinha uma pequena apresentação sobre a empresa, para fazer aqui também um bocadinho um enquadramento e para quebrar aqui o gelo da conversa, embora este período inicial já o fez muito e acho que só por isso já valeria estarmos aqui hoje juntos. A empresa Águas de Santarém nasce para satisfazer as necessidades de abastecimento de água e também para recolher as águas residuais de uma população de um município, mas sempre assente numa sustentabilidade económica, financeira e técnica. E é isso que nos traz hoje, não é? Pensarmos não só aquilo que nos é obrigatório, mas sim pensar mais além, pensar o que podemos fazer com o produto que nós criamos e com os bens que geramos. A nossa missão é esta mesmo. O Dr. Ramiro já fez um resumo sem apresentação que compila tudo isto, e sim, os nossos valores são, para além do cliente e para além deste serviço, que obviamente é sempre a nossa prioridade, também são assentes em responsabilidade, em qualidade, em inovação, em sustentabilidade acima de tudo, e isso nos traz hoje aqui. Na nossa história, a empresa Águas de Santarém foi criada em 2007, teve um forte investimento entre 2008 e 2013 nos sistemas de saneamento, pensando em servir os lugares que até então não estavam servidos, e passámos de uma taxa de cobertura, salvo erro, dos 70, 68% de cobertura de serviço até aos 92%. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que o trabalho de serviço está quase concluído. A partir de agora só queremos a eficiência, ou pensamos na eficiência e no bem ambiente. Mostrar aqui um pouco o que estávamos a falar, onde ficam as hectares, e estamos a falar no meio rural. Portanto, a empresa atua no concelho de Santarém, temos 21 estações de tratamento de águas residuais e, portanto, 21 pontos de produção de água.
A produção total são os já falados 2 milhões de metros cúbicos anuais, 2,5 milhões, depois dependerá, não é, de muitos fatores. Distribui-se pelos vários sistemas, claro que com um peso muito grande na Etar de Santarém. E para demonstrar aqui, e tínhamos conversado isto enquanto estivemos aqui neste período de espera, que Santarém tem a felicidade de estar em pontos, enquanto outras cidades em que pensamos não têm campos agrícolas a envolver e não estão perto das hectares, porque as hectares estão perto de um ponto baixo de uma cidade. O nosso ponto baixo das nossas cidades são campos agrícolas. Eu fiz aqui um print muito simples de um Google Earth, em que identificámos a hectare de Santarém, a hectare de Val, mesmo aqui ao pé, uma com perto de 70 mil habitantes, que serve, outra de 4 mil habitantes, mas depois a escala também tem que se adequar. Tudo se pensa conforme a realidade de cada uma das hectares. E entre elas só vejo, assim, na minha pouco conhecimento agrícola, mas só vejo campos agrícolas que devem precisar de água e de nutrientes. Foi esta a minha leitura desta imagem. O que é que as águas de Santarém transforma de resíduo a produto? Portanto, já os falados 1,5 milhão de metros cúbicos, sendo muitos ou poucos, há sempre aqui uma hipótese que falaremos de reserva, não é? Que é isso que se faz no abastecimento, pensar isto desta forma. E os nossos nutrientes, eu refiro aqui as licenças, atualmente, claro que tentamos cumprir abaixo, mas o tratamento é uma fábrica, não é? Uma fábrica de água, agora o nome que habitualmente já se ouve para as hectares, adotado por outras entidades gestoras, e portanto, o que sai da hectare como produto também será adequado à necessidade que houver, se for para a linha de água é uma situação, se for para a agricultura, trabalharemos nesse sentido. E depois, sim, a produção de 1.300 toneladas de lama desidratada, que será também um valor a acrescentar. Eu acho que agora passei para trás. Pronto. O nosso ciclo da água, que já falámos, até agora, e por isso nos diziam, porque as hectares ficam sempre muito perto dos lugares e fora dos campos agrícolas? O porquê? Porque até agora só pensávamos, e aí o falarmos em gestão, em planeamento, até agora as entidades gestoras pensavam em captar a água, no nosso caso é maioritariamente subterrânea, desinfetar, tratar, distribuir para vários usos, quer agrícola, quer doméstico, quer industrial, e depois de utilizado, tratado e devolver novamente ao rio. Atualmente há aqui um desafio, que é considerar que esta água tratada ajusante de hectare é uma água, não é uma água residual tratada, é uma água, portanto é um produto que poderá ter os diversos fins, os fins a que nos propusermos. É uma água para reutilização. E daí surgem oportunidades, claro, sempre tendo muito cuidado, porque temos que saber o risco que estamos a correr. Como oportunidade, e agora já aqui, deixando o modo para depois falarmos, como oportunidade eu identifiquei a viabilidade de grandes projetos que dependem da água, não é? Em zonas que possam ter menos oportunidade de captar, num cenário que estamos cada vez mais de escassez. Atualmente pode ser um recurso mais fácil, mas o cenário que temos em mente do futuro é aumentar a escassez, portanto, ajudará sempre a minimizar a seca e melhorará sempre o estado do ambiente, porque vai sempre diminuir o recurso limpo que temos, portanto, a diminuir o que captamos e também diminuir o que rejeitamos, porque rejeitar direto na linha d'água e num único ponto, não é? Porque estamos a conciliar, estamos a agregar a água nos aglomerados, pode também não ser benéfico. Portanto, se tivermos aqui um intermediário, excelente. Nos cuidados temos como identificar e monitorizar possíveis efeitos adversos e temos, claro, sempre a utilização de planos de gestão de risco e planos de monitorização para que todo este processo seja muito controlado. Atualmente existe lei, portanto, o que nos faltava até agora, temos regras, portanto, acho que é um passo também em que a abordagem é sempre os requisitos da qualidade adequados ao fim que se deseja, sempre com um plano de gestão de risco. E pronto, depois existe sempre a parte económica, em que só funcionará se houver duas entidades a ganhar. Portanto, só quando há um benefício para o agricultor, aqui neste caso particularizando, e um benefício para a entidade gestora, é que eu acho que há futuro para os projetos. Pronto, e agora deixar aqui
Eu estou encantado com o que ouvi até aqui. Pronto, era mesmo eu acho que nem precisava dizer mais nada. Era mesmo, não, isso não. Eu também já aprendi Tudo o que disser agora pode ser usado contra mim. Não é? Ganhámos imenso entre os dois. O que eu pedia também era agora a perspectiva da agricultura, não é? Certo, Como certo. vê, já que parece o cenário que eu apresento é tudo tão fácil e tão lógico, como é que o agricultor agora, do seu lado, vê esta questão? Muito bem. Eu pedi também para pôr a apresentação. Eu fiz, não era o objetivo de fazer uma apresentação por escrito, mas para nós agricultores qualquer coisa escrita é melhor para não nos perdermos. Começa numa conversa e depois é muito difícil de não me orientar. Mas eu avanço já que realmente nós estamos cá exatamente para isso. Quer dizer, a agricultura, contrariamente àquilo que disse, nós já usamos. Nós já usamos há muitos anos lamas de hectare. Porque há muitos anos temos licenciamentos chamados PGLs, planos de gestão de lamas, que nos permitem utilizar. E tem sido um sucesso. Está medido e já tem alguns indicadores. Tem outros problemas que eu vou dizer a seguir. Não tenho para nós também tem problemas a questão das lamas, porque estão aqui operadores no meio, entre nós e vocês, que acho que não faz muito sentido, estão taxas pelo meio. Não sei. Mas que antigamente não era, não é? Antigamente faziam era a gestão direta. Não, hoje em dia não, temos que pagar. Tem que ser tratados. Às vezes não são tratados, saem de lá e são depositados nos vossos campos. Mas aí é que é o problema. Pronto, a legislação foi restringindo, fomos criando regras que eu acho que era... Se nós trabalhamos a terra, não é? E trabalhamos a água, só queremos benefício, não é? Só queremos que haja um bem cuidar. E foram-se definindo regras cada vez mais apertadas, porque as Águas de Santarém fazia diretamente, tinha agricultores em que fazia análises, claro, sempre com análise de risco, sempre tentando cumprir o máximo possível o que está escrito da legislação. A legislação foi depois colocando algumas... pontos burocráticos, porque não são de técnicos, porque técnicos não me lembro assim de grandes alterações, mas foi colocando entraves mais burocráticos dos PGLs e tudo mais que nos dificultou a valorização direta e pronto, e claro que não nos podíamos focar só na valorização agrícola de lamas e então delegámos e que em termos de custos na gestão tem um peso muito grande. Eu diria, o Dr. Ramiro deve ter mais presente que eu, mas tem um peso a seguir aos recursos humanos e à energia, deve ser logo o custo da gestão de lamas. Sim. Isto dentro das águas de Santarém. Fiz aqui umas contas, enquanto não vem a apresentação, fiz aqui umas contas rápidas. Os 2,5 milhões de metros cúbicos que vocês, no fundo, utilizam ou deitam fora, dava para nos regar à volta de 500 hectares de milho. Só para ter assim uma... E de lamas desidratadas dava... O que é que se chama desidratado? Com umidades? Com 13% de Com 3%? 13%. Há 13%. Então isso dava para... Eu tinha feito para um bocadinho mais de umidade, dá cerca também de 500, 600 hectares de milho. De milho ou de área agrícola? Não é tão desprezável quanto isso, não é? Não é nada desprezável. E nós temos um custo. Há de ter que fazer o balanço depois ao azoto, não é? Porque claro, a aplicação tem que estar relacionada só números que fiz aqui agora com o telemóvel. Sim. Mas 1000 hectares, pela experiência duas coisas que é fantástico. Eu achava que nas águas residuais, eu quando me pediram para falar, não vinha... As águas residuais, para mim, achava que era uma coisa mais... Não era com esta quantidade que se falou. Achava que era menos quantidade. E por isso tenho a minha apresentação toda focada para os resíduos sólidos. Eu não gosto de chamar... É logo aí que temos que começar a tirar esta nomenclatura, que é o resíduo. Para mim, o resíduo é uma coisa que tem que acabar, porque não é resíduo. Resíduo parece uma coisa negativa, uma coisa má. Para mim... O efluente do hectare é considerado fertilizante. E fertilizante, nós hoje em dia estamos a fertilizar, para ter uma noção, a área agrícola,
Pronto, eu vou visto a apresentação não vai sair, eu vou fazendo a minha orientação. Mas aqui a questão que falávamos também é do armazenamento, não é? Porque nós, nas águas residuais, tem a ver com a produção diária, portanto, nós produzimos aproximadamente 3.500 metros cúbicos diários. A necessidade agrícola carecerá aqui de um armazenamento. A necessidade agrícola, nós usamos cerca de, conforme o que disse, atenção, isto depois requer que algumas... Nós utilizamos hoje em dia compostos de estrume de galinha, de aves, em cerca de 7 toneladas por hectare de matéria seca. Pronto, isto é assim o balanço eu acho que é 170 kg de azoto por hectare, não é? É à volta disso, conforme a percentagem que elas vêm enriquecidas ou não por exemplo, o de Peru, este ano fizemos com Peru, e é melhor que galinha. E também é melhor que porco. Quer dizer, depois no porco entramos numa legislação que é diferente. Mas pronto, eu vou lá chegar e gostávamos de ter também a perspectiva da professora Margarida enquadrando aqui todos estes cenários. Na realidade, e pegando um bocadinho também nas palavras do Dr. Ramiro de Matos, isto é uma relação win-win. Portanto, nós temos uma entidade gestora que tem uma água, e eu diria uma nova fonte de água. Para não irmos às águas residuais, que se calhar tem aquele estigma. Sim. Portanto, isto é uma nova fonte de água que tem um processo de tratamento e, para mim, do ponto de vista tecnológico, não vejo aqui que haja grandes desafios. Para mim, os grandes desafios que estão em cima da mesa é o modelo de gestão. Não é? Como é que nós temos aqui uma oportunidade em que os agricultores têm uma necessidade e hoje em dia, com as alterações climáticas, a escassez de água, se calhar a região de Santarém neste momento ainda não sofre da mesma pressão que sofre o Alentejo, mas infelizmente para lá vamos caminhar e, portanto, todas as fontes de água, e há bocadinho a engenheira Sónia dizia-me que precisa sempre ter um plano B, portanto, se tiver 2 fontes de água para fazer, é com essas que tem que trabalhar, e aqui é exatamente a mesma coisa, portanto, nós podemos ter capacidade de fazer captação subterrânea, capacidade de fazer captação de águas superficiais, mas podemos ter aqui uma nova fonte de água que tem muitas mais vantagens para além do facto de ser apenas água. Uhum. E eu, quando digo que esta relação é win-win, nós também temos que olhar não só para as questões da necessidade, mas para questões económicas. Porque, do ponto de vista da entidade gestora, e estando aqui a entidade gestora presente, espero não estar a dizer um grande disparate, há questões económicas associadas ao processo de tratamento. E quando eu digo que não há grandes desafios do ponto de vista tecnológico, isso não significa que não haja grandes desafios do ponto de vista depois da gestão de custos, não é? Eu consigo fazer um tratamento de água residual até ao nível que eu quiser. Ora, no caso da agricultura, vamos fazer exatamente o oposto, vou baixar o nível. Porquê é que eu tenho que cumprir a legislação em termos de descarga para o meio receptor natural de níveis de azoto e fósforo em valores baixíssimos, e portanto isso acarreta um custo de tratamento muito elevado na estação de tratamento, quando os agricultores precisam destes nutrientes e a seguir vão ter custos acrescidos em termos de fatores de produção. Nutrientes e micros. E micronutrientes, pois isso não há dúvida nenhuma. Diz. Não preciso. Eu acho que vamos falando assim. É muito... Eu tinha uma apresentação que era só identificar realmente a nossa... Eu não me esqueci depois dos nutrientes e micros, mas temos uma exploração agrícola que vai da Golgã a Valada e uma exploração florestal que vai da Chamusca a Alcochete, com coisas muito espalhadas, mas pronto, agrícola mais concentrada. Temos a produção de milho, eucalipto, cortiça, pinha e pinhão, pinha para pinhão, energia fotovoltaica foi uma necessidade de energia também, que os nossos 30% da nossa conta de cultura é energia, por isso dedicamos, hoje em dia somos autossuficientes em energia fotovoltaica. Vendemos tudo à rede e depois fazemos o acordo, mas já somos excedentários, já produzimos mais quilowatts do que aquilo que produzimos, do que aquilo que consumimos, e por fim pinho e resina. Um dos pontos que eu tenho aqui que mais me faz aqui absorver isto tudo que estamos aqui a falar é a descarbonização de 2050. Quando nos impõem uma descarbonização de 2050 e quando falam de resíduos, isto quer dizer, é o tal win-win.
resíduos são carbonos que entra no ciclo do carbono, e onde é que eles ficam? Na agricultura. Quanto eu mais aumentar a matéria orgânica, que é carbono, quanto eu mais fixar carbono na terra, estou, por um lado, a enriquecer a terra por outras vias também, pela via da boa impermeabilização dos solos, quanto mais carbono e matéria orgânica eu tiver no solo, mais é fácil dela se derreter água, várias otimizações que a gente pode ter com esse enriquecimento da matéria orgânica. Se para vocês é um problema, para nós estamos cá para resolver. Se eu tenho que entrar nesta medida de 2050, aumentar a minha descarbonização, se eu tenho ali um receptor de carbono, então, quer dizer... Neste contexto, está muito de encontro ao que uma entidade gestora poderá fazer, porque se nós tivermos que tratar, remover o azoto, remover o fósforo, remover os nutrientes que é necessário na agricultura... Mas eu não quero nada que removam. Não, é isso que eu estou a dizer. Se nós tivermos que fazer para uma descarga numa linha de água, vamos gastar energia. Portanto, a energia não vem... Isso é tudo péssimo, tudo péssimo. Mas eu não quero que se gaste energia. Portanto, se nós tivermos uma utilização diferente que requer menos a utilização de energia, também acho que temos todos a ganhar. Se me permite, Sónia, há uma outra questão que, por exemplo, a APA obrigou-nos recentemente, que nós ainda não estamos a cumprir com os indicadores, o azoto e o fósforo. Que a nossa etar não cumpre. A reduzir e a parametrizar e a ser fator de fiscalização por parte da APA. Nós não cumprimos, pedimos para adiar porque vamos fazer uma intervenção na etar. Mas se nós não tivéssemos que fazer uma reformulação total da etar, isto ia-nos custar muito dinheiro. Preparar a etar para estes dois parâmetros ia-nos custar muito dinheiro. Mas há data de hoje parece que não faz sentido. E é gastar energia. Estamos a falar no 119/2019, não é? Que perspectiva é esta possibilidade de reutilização em que estes parâmetros, e por isso eu estar a falar há bocadinho dos nutrientes, quando falo no nutriente, estou especificamente no azoto e fósforo, são os parâmetros que as etas têm que mas os efluentes têm imensos micros, como o zinco, o enxofre, que nós que são necessários. São caríssimos, e são caríssimos que nós podemos pôr quimicamente. Fala-se dos metais pesados. Mas quem é que me diz que os adubos minerais não têm metais pesados? Sim, mas nós temos que cumprir e garantir que não vamos contaminar os solos, não é? Portanto, vamos aqui voltar Mas eu com adubos minerais não estou a contaminar o solo? Pois, eu não sei, isso. Esperemos que não, não é? Mas também, como não está nada estudado nos efluentes, também não está nada estudado nos químicos, nos adubos minerais. Mas nas lamas das etas, sim. E agora o que eu estava a falar, vamos pensar na fração líquida, na nova fonte de água, não é? Que é o que nós estamos aqui, são os dois nutrientes, azoto e fósforo, que a entidade gestora tem que cumprir. Hoje em dia, o novo decreto-lei considera este parâmetro como facultativo. Portanto, se houver necessidade ou se houver possibilidade de fazermos a reutilização para a agricultura, a etar deixa de ter que cumprir estes parâmetros, passa a ser facultativo. Agora, é preciso analisar, eu não tenho dúvida, porque o agricultor tem que saber fazer os balanços e, portanto, tem que saber qual é a qualidade da água que lhe chega para poder fazer o seu plano de fertilização. Claro. Portanto, isso é fundamental. Nós já fazemos. Por isso mesmo, controla com o solo e passa, é mais um parâmetro a entrar na equação. E na água que captamos, aqui o nosso Valada não temos água com nitratos. E o que é água com nitratos? A água com nitratos é água com azoto. E o azoto para nós é benéfico. Lá está. O que é que eu faço? É só uma questão de fazer. Nós temos regular análises de água e solo. Quer dizer, na regularização das análises de água, eu sei qual é que é a porcentagem de nitratos, de azoto que aquilo tem, não é? E reduzo a minha conta de coisa. Isto é só custos. É só custos. É só custos. Eu a fazer milho e floresta, é só custos. Claro. Quer dizer, isso... Eu aqui podia identificar alguns desafios. Como eu disse há pouco, para mim, do ponto de vista tecnológico, nós não temos desafios. Eu até disse à engenheira Sónia que tinha trazido aqui uma brincadeira, porque do ponto de vista tecnológico não existe desafios. Mesmo água, qualquer uma. Pois, não existe desafios porque nós temos aqui uma cerveja e esta cerveja é feita com água residual tratada. Portanto, uma nova fonte de água
está em condições para consumo humano, foi desenvolvido na etar de Beirolas, com água residual de Beirolas. Essa se calhar não pode ter fósforo e azoto, não é? Esta tem que cumprir a legislação para a água potável. Nós ficamos com o resto. Portanto, o que eu quero dizer o que eu quero dizer é que, do ponto de vista tecnológico, nós conseguimos tratar a água até onde quisermos, não é? Depois temos que ver quais são os custos. A questão que eu estava a colocar do tratamento. do processo é inverter, portanto, hierarquizar as fontes de água. E, portanto, em termos de desafios, há aqui várias questões que se têm que colocar em cima da mesa do ponto de vista da gestão. Uma é o facto das águas residuais serem produzidas anualmente e de forma contínua e as necessidades de rega serem sazonais. Outra questão que foi já aqui equacionada tem a ver com o processo de armazenamento. Portanto, nós temos um sistema de distribuição que terá que ser construído, desde a recolha, à drenagem, às estações elevatórias e o armazenamento. E para mim aqui o armazenamento é crítico, porque se nós não vamos remover os nutrientes na etar, o facto de armazenarmos água rica em nutrientes, aquilo vai criar um problema de produção de biomassa, biofilme, que depois vai criar problemas nos sistemas de distribuição de água de rega dos agricultores, e isso também não se quer. Portanto, está aqui vários assuntos que ainda vamos ter que estudar, ou então as estações só vão poder fornecer água em modo contínuo. Portanto, e isso às vezes, portanto, há aqui uma grande percentagem de água que se vai perder. E os períodos não são coincidentes, ou seja, quando há maior necessidade de rega é quando nós temos menos água na etar. Exatamente. É mesmo, portanto, é mesmo há o aqui oposto. necessidade de se pensar qual é o modo de armazenamento. Portanto, faz-me lembrar, há uns anos atrás, quando se falou na reutilização das águas residuais do Algarve para os campos de golfe, fazia todo o sentido, mas depois as entidades gestoras dos campos de golfe criam água residual com níveis de fósforo abaixo de 5 mg por litro. Quer dizer, na altura nem sequer era exigido um nível tão baixo. Eu acho que eles até pediam 2. Portanto, não era compatível com os processos de tratamento que estavam implementados e isso inquinou um bocadinho o processo. Mas era um modelo que teria todo o interesse em funcionar. Eles estavam a equacionar, armazenar nas lagoas que existem naturalmente nos campos de golfe. Claro que não podem ter fósforo se não têm booms de cianobactérias, algas por aí fora, que cria problemas depois até para, para os próprios golfistas que não iam gostar. Esse era um assunto que eu achava que também nós devíamos, que também tinha na apresentação, que era, nós temos que estar preparados, nós todos, quando começarmos a utilizar este tipo de efluentes, para mim fertilizantes, eu estou sempre mais a falar do sólido. Certo. Temos que nos preparar todos para cheiros, a não ser que estou farto de pedir às universidades, arranjem-me lá um perfume. Arranja-me lá um perfume. Desde que a lama esteja estabilizada, não tem que ter. O problema é que isso cresce sempre custos. Cheira a terra molhada. Isto é tudo custos versus. Temos aquele problema, depois uns vão direto ou não vão direto, os hidratar, também deixa de ter cheiros, mas também tem custos altíssimos. Aí talvez uma vantagem, vendendo o produto, não é? Que é nosso. Eu quero comprar o produto. Quando é animal que falou, não tem digestão anaeróbia, por exemplo. Nós, no processo, por exemplo, de deitar de Santarém, tem digestão anaeróbia, ou seja, a lama, quando vai para os campos, vai num processo já de estabilização tal que já não tem essa questão. Certo. O cheiro que passa é um cheiro a terra molhada, um cheiro de... Portanto, não, é muito suportável mesmo. Eu acho que é assim, temos que abrir a conversa nesta medida. Temos que ter as populações preparadas para os cheiros e temos que ter as populações preparadas para outra coisa, que é, as populações somos nós todos, onde é que queremos pôr estes efluentes? Quer dizer, eu acho que tem que haver bitolas, e as bitolas os efluentes humanos que têm mais, não sei se tem mais ou menos, acho eu que pode ter mais problemas de doenças e coisas do género, se calhar mais dedicadas às zonas não vulneráveis, ou seja, floresta. Temos imensa floresta para depositar isto e não chega, não temos efluentes no país. E daí não temos efluentes no país que venha comatar toda a necessidade de fertilização das florestas nacionais, porque temos já hectares no país todo. E depois temos que perguntar realmente até que ponto é que estão disponíveis a comer alimentos
fertilizados com efluentes, seja eles humanos, seja eles animais, são todos animais, sejam eles de humanos ou sejam eles de vacas, de galinhas, porque aqui é que começa a história. Às vezes nós próprios também Já é uma realidade. não sabemos bem se queremos isso, não é? Já é uma realidade, porque, por exemplo, quando nós entregamos a um operador de gestão de lamas para fazer compostagem, no final sai um produto que é um composto que é para a agricultura e que é analisado e tem a segurança suficiente para ser aplicada sem o rótulo Sim, mas depois a legislação tem alguns problemas. Acho que o composto está à parte, um bocadinho à parte. Só que o composto já é mesmo valor, já é mesmo... Para nós fica caro. Pois. Pronto, aí também uma andamos sempre aqui à volta do discurso. Daí eu introduzir também uma questão que a legislação traz, que portanto, a ETAR produz 100, por exemplo, e depois o que acontece que produz-se, é o Fit for Purpose, que produzimos para o destino, que é com a qualidade que nos é requerida. Portanto, pode haver, não só falando na nossa realidade, mas pode haver, imagine, 3 utilizações para a água residual tratada, portanto, para a água que sai da ETAR, diferentes. E a minha questão é, pronto, a tecnologia existe e, cara ou barata, se for para instalar uma vez com um plano de recuperação, tudo se faz. A minha questão é se tiver várias utilizações, não é? Ou, por exemplo, se o agricultor tiver um plano quando é de florestal, não acontecerá, não é? Mas quando são os planos de culturas anuais, e estou aqui a entrar em campos que não conheço, mas essa cultura mantém-se uniforme na qualidade que exige ou há alterações na qualidade que vai pedir ou que vai requerir ao tratamento da ETAR? Não estou a perceber a sua pergunta. Deve ter, a engenharia Sónia deve estar a falar se calhar um bocadinho sobre a rotação de culturas. Sim. Ou seja, aquela folha hoje tem milho, amanhã vai manter o milho com aquelas necessidades ou muda de cultura? Porque, no fundo, a entidade gestora está a prever a fornecer 100 metros cúbicos sazonalmente. E no ano seguinte, são essas as necessidades do agricultor? Eu acho que é assim. O meu objetivo é retirar os adubos químicos. Não posso dizer isto a muitas empresas de venda de adubos químicos, podem estar muitas aqui por perto. Mas, quer dizer, aqui estamos a pensar na água, portanto, é as necessidades hídricas, não é? Que vão ali enriquecidas com os nutrientes, vai reduzir ligeiramente as necessidades de fertilização. Principalmente azotos. Nós usamos muito azoto, isso é que é... Por isso não vai colmatar tudo, vai reduzir um bocadinho. Agora a questão é, fornecem-se 100 mil metros cúbicos de água e essas necessidades mantêm-se, são estáveis ao longo de 10 anos, porque vale a pena o investimento do sistema de distribuição? Há a possibilidade de haver um protocolo em que haja esse compromisso de utilização a 10 anos, a 15 anos? Qual é o prazo e qual a escala? Eu acho que sim. Nós temos este problema que é muito sazonal, não é? Na altura que vocês têm menos água, é a altura que nós precisamos de mais de água. Se bem que somos a fonte talvez mais contínua, não é? Sim, em cenário de escassez, há sempre uma produção de água. E também estamos a implementar bacias de retenção para também normalizar os caudais na ETAR e ele não ter tanto essas oscilações sazonais, não é? Que também pode ajudar nesta questão. Pois, isto é tudo em conversa. Não havia... Estão-me a ouvir? Não havia a possibilidade de concentrar essa água, enriquecê-la, no fundo. Aqui para nós usamos adubos líquidos. Também pode ser uma água concentrada. Tecnologicamente tudo é possível. Eu acho que a entidade de gestão não vai na conversa. Não percebemos tanto assim da agricultura, talvez, para chegar aí. Não, porque nas águas residuais existe... Eu digo isso porque os efluentes de suíno são usados diretamente Pronto, aí seria quase extinguir-nos como a tratamento... Não, estou na brincadeira. Mas aqui o circuito, não é? No fundo, o que sai da fração líquida entra na fração sólida e os nutrientes estão concentrados aí e até ao nível de transporte sai muito mais barato transportar as lamas do que transportar água, não é? Claro. Portanto, eu acho que em termos de ETAR, no fundo, há aqui alguma remoção, e eu diria alguma remoção porque os processos normalmente sofrem desnitrificação e, portanto, algum azoto passa para a fase gasosa, mas há outra parte que fica retido nas lamas, tal como o fósforo normalmente fica fixo, não é? Sim, o tratamento consiste apenas em retirar
Portanto, a água tem a mistura, não é? Entre o que é a água, H2O, e depois todos os nutrientes, vendo-os assim, ou os poluentes. E no tratamento o que acontece é a concentração dos poluentes na lama. Portanto, nós conseguimos fazer este ajuste do deixar na água o que é necessário e colocar e retirar para a lama. Aqui só tem a ver é os custos. O colocar na lama tem um custo adicional, portanto, um consumo de energia superior do que ficar no efluente, não é? E ajustar isso. Uma das vantagens também que tem o facto de ser água residual tratada urbana é que tem aqui a estabilização dos nutrientes, enquanto quando nos fala de outro tipo de adubos ou de uma utilização direta, a água não está estabilizada, a água não está tratada, ou seja, tem um problema de contaminantes, até microbiológicos e bacteriológicos e tudo mais. Uma lama estabilizada não corre esse risco, não pode correr, porque são feitas análises, quer da parte dos metais pesados, quer da parte de microbiologia. No efluente, a mesma coisa. O que vai no efluente vai de uma forma estabilizada, positiva. Mas temos algumas dificuldades quando usamos dificuldades e proibições. Quando usamos as lamas em zona vulnerável. Pois. Claro que sim, depois tem que se estudar cada área, daí o ser adequar. Esse é que eu acho Temos mesmo que adequar sempre, caso a caso, o que entregamos e a forma como a necessidade. É sempre visto caso a caso. E ser transparente, não pode ser feito de uma maneira que haja desconfianças, não é? Quando há cheiros, há aí alguém a fazer uma grande... Não, da parte de uma entidade gestora, o que se vê aqui de valor é isso mesmo, é o contribuir para preservar o ambiente e o meio que gerimos, não é? A água é um bem essencial, portanto, quanto menos se captar à nossa volta, mais conseguimos assegurar ou garantir que no futuro as nossas gerações que vêm têm água limpa para captar, para ir direto para abastecimento com menos custo também. E nós temos um desafio grande, que é um desafio muito mais estrutural, que pegando naquele desenho que a Sónia tinha na apresentação, todos os sistemas de tratamento de águas residuais foram desenhados para aquilo que nós conhecemos do ciclo urbano da água, digamos, e do depósito no afluente. Ou seja, se isto for uma realidade e for uma realidade consolidada, as hectares não precisam de estar nos sítios onde estão agora, porque não é para depositar no rio, é para armazenar, e se calhar até podem estar noutros sítios que nos reduzam ainda mais os custos de bombagem e que, para o armazenamento, porque senão, o que é que vai acontecer agora? Em projeto piloto, estamos a bombar, está, sobretudo graviticamente, a ir para as estações. Depois está a ser bombado para a hectare a maior parte das vezes, para uma hectare secundária e depois até muitas vezes para outra hectare. E depois está a ser tratado e depois ainda iria ser bombado outra vez para ser armazenado, para ser distribuído para vós. Isto pode mudar todo um conceito de localização dos próprios equipamentos de tratamento e se calhar até puxá-los muito mais para o mundo rural do que os ter às portas e aos pés da cidade, não é? Vai bater na tal descarbonização, porque isso vai ter contagem também para o nosso valor, não é? Exatamente. Porque eu não posso fazer... O ótimo era eu ter tudo um produto super, tipo adubo, não é? Exato. Mas só que o adubo tem problemas para a descarbonização, os efluentes não têm, mas temos que, tudo somado, quer dizer, eu não posso continuar a fazer coisas que para a minha conta da descarbonização, que isso me prejudique. Claro. Porque isso vai bater a minha conta cultura e eu, daqui a uns anos, vou dizer quanto é que o senhor consome de carbono para fazer, ou quanto é que recebe de carbono para fazer o milho, ou o eucalipto, ou a cortiça, ou a pinha. Isso não tenho dúvida nenhuma. E vamos entrar ainda noutra, que é o carbono, a venda de carbono e isso também vai bater nessa altura. Mas pegando nas palavras do Dr. Ramiro Matos, esse é o outro grande desafio, porque no fundo, onde é que nós temos estas novas fontes de água concentradas? Nas zonas urbanas. Onde é que nós precisamos destas águas? Nas zonas rurais, em que a produção é sempre mais baixa. Portanto, há aqui uma necessidade de mudança do ordenamento. Se o objetivo é nós mudarmos o ciclo da água urbana e passar a uma
tendo como objetivo a reutilização na agricultura, então se calhar tem que se equacionar onde é que é necessário fazer intervenção e se não teremos então que construir outras estações de tratamento colocadas noutros pontos estratégicos, não é? Até porque se adicionarmos o custo do transporte da água da ETAR para os campos, acho que vamos, se calhar, inviabilizar um projeto desta natureza. Sim. Por muito contributo que tenha para a descarbonização, mas a sustentabilidade é isto mesmo, não é? É um rácio equilibrado, não é? E é engraçado. A economia circular, quer dizer, Exatamente. andamos sempre à volta do não sendo, em termos de águas residuais urbanas, nós temos trabalhado, enquanto Escola Superior Agrária, muito nesta ótica da reutilização das águas residuais nas agroindústrias, e o grande objetivo é fechar o ciclo da água e dos nutrientes. Portanto, no fundo, é engraçado esta nova legislação focar muito o fit for a purpose, que é um termo que nós já usamos, eu diria, há 15 anos, enquanto modelo de sistema de tratamento, porque no fundo eu posso hierarquizar. Estou a falar, e é na área em que nós temos até bastante trabalho, na fileira vitivinícola. Temos uma adega que produz uma água residual. Esta água residual vai ter que ser tratada. Porque é que eu vou descarregar no meio receptor natural se eu posso reutilizar diretamente, depois de tratado e cumprindo os parâmetros, na vinha? O trabalho que nós temos desenvolvido, já chegámos à brilhante conclusão que se fala que se gasta muita água, mas a adega, na realidade, corresponde talvez a 2%, não é? Se calhar é irrisório, mas o custo de descarga, seja no coletor municipal, seja o tratamento necessário para o meio receptor natural, vale a pena fazer esta reutilização dentro do próprio sistema de rega. Quem fala nisso, fala noutras, há algumas adegas até que fazem o tratamento com processos de membranas, permitem a reutilização dentro da água do próprio processo. Portanto, o fit for a purpose depende das necessidades. Portanto, se estivermos numa zona em que há muita falta de água, 2% é muita água. Claro. Isso vai custar muito dinheiro, porque eu vou ter que captar esses 2%, eu vou ter que tratar esses 2%, e qual é o custo associado a este tratamento? A energia associada. Portanto, há um custo. E isso é muito importante. Quem fala na fileira vitivinícola fala, por exemplo, nas estufas, que fazemos também a recirculação da solução nutritiva. Portanto, não faz muito sentido ter que fazer um tratamento de uma solução nutritiva para remover as otifós quando o produtor depois a seguir vai ter que fazer novamente. Exatamente. Há toda uma necessidade de fazer recirculação. Agora temos que garantir, por exemplo, aí um processo de desinfecção para garantir que depois não há patogénicos a entrar. E aí não são os patogénicos de origem humana, são aqueles que existem naturalmente nas culturas, não é? Sim. Sem dúvida. O Luís está ali a olhar para nós já assim com um ar de... Estamos bem? Eu estou a controlar o tempo, ainda nos faltam uns minutos. E mesmo em relação aos projetos, e eu acho que há de ser a fase seguinte, e desmistificar esta necessidade e desmistificar a opinião pública, porque é que se vai fazer porque é que se vai fazer a rega com água residual tratada. É importante haver projetos locais. Portanto, isto a nível nacional há uma grande mobilização, a nível internacional sem dúvida nenhuma, e portanto acho que é importante fazerem-se alguns projetos piloto. Eu conheço os projetos no Alentejo, lá está, pela necessidade e pela escassez de água, seja o Rius, onde eles estiveram a fazer em Campos de Romãs, ou o Aquavini, que também estão a fazer na fileira vitivinícola, aí com águas residuais urbanas. E podemos fazer noutras culturas. Sim. Não nos podemos esquecer só aqui de outra questão, que são os micropoluentes, que hoje não é um problema, não significa que daqui a 5, 10 anos não sejam parâmetros que tenhamos que equacionar. E eu deixo um desafio, tenho falado nisto em vários sítios, que é, temos que arranjar um ímã, de uma vez por todas, para tirar os metais pesados. Os metais pesados, há de arranjar maneira, com tanto estudo, os metais pesados são críticos. Com tanta coisa, não há de se arranjar um ímã para tirar os metais pesados. Eu digo sempre isto, mas quer dizer, andamos já a falar de metais pesados e os medos de metais pesados. Mas a questão dos metais pesados também já está contornada, porque as lamas, claro, faz um processo de diluição, não é? E ninguém me diz. E na questão da gestão dos sistemas, tem-se trabalhado muito também, em que porque há um slide até que o professor costuma mostrar, que é porque juntarmos tudo para depois tentarmos separar, não é? Portanto, se calhar a abordagem nossa de sistemas de gestão
de drenagem também tem sido muito o evitar que as coisas, que os metais pesados vão para os coletores, para depois os ter que separar ou para prejudicar. Portanto, há muito também. Questão da prevenção. A prevenção, também trabalhar esta questão com os industriais que estão ligados ao coletor. Sim, nós estamos cá para tratar tudo o que é efluente. Agora, se pudermos também, tal como depois tal como nós nos vemos esta ligação com a agricultura, do que é benéfico para a agricultura, o que é benéfico para uma entidade gestora, também com o que está a montante, quer seja agricultores, quer seja o doméstico, trabalhar também este conhecimento para que o que seja descarregado seja apenas aquilo que pode ser tratado no coletor e que não vá prejudicar o destino final, seja a agricultura, seja o que for. E isso temos trabalhado muito com regulamentos para que fique preto no branco. Depois, uma abordagem direta com os industriais do conceito que estão ligados, para que se veja, porque às vezes nem há necessidade de descarregar no coletor, há simplesmente uma necessidade de olhar para o processo e perceber o que é que tem mesmo que ir para o coletor e ser acho que é muito importante envolver a Direção Regional da Agricultura também nesses pilotos. Eu tinha mais uma questão, que é, pronto, mostrou-nos a cerveja, que é assim o fim de quando pensamos até que ponto estamos dispostos a ir na utilização das águas residuais. É um projeto piloto muito interessante como projeto piloto. Claro que, pronto, no ponto de vista de quem explora, é um custo também que tem até chegar a esse valor. A minha questão é, em que ponto estamos? Porque falamos sempre da opinião pública, tem-se feito muito trabalho, tem sido um dos pontos, eu acho, que com mais trabalho, que é a opinião pública aceitar quer o tratamento, quer a forma como usa. Em que ponto estamos atualmente neste cenário de reutilizar, de pensar a montante, de pensar o que é que vamos utilizar os usantes? Em que ponto estamos de sociedade? Isto é um paradigma, não é? Que não é muito fácil. Estamos a falar nas necessidades de alimentação para o futuro, mudança de mentalidades, falamos de produzir mais com menos, não é? E, portanto, ainda alinhando com o Green Deal que falava há pouco, menos água, menos fatores de produção, maior eficiência. Hoje em dia, eu diria, fiz uma experiência engraçada com a cerveja, eu acho que depende muito das faixas etárias. As faixas etárias mais novas estão mais abertas à mudança, sendo que, por exemplo, agora, e já foi a legislação, que não tem nada a ver com este assunto, mas é uma questão de mudança de mentalidade, já foi aprovada a legislação dos insetos para a alimentação humana e isso cria normalmente muita relutância por parte da população. A questão das águas residuais é semelhante, mas eu posso dizer que testei numa turma de 40 alunos este ano letivo e toda a gente provou. Bebeu cerveja. E gostaram. Provaram e gostaram. E foi uma experiência, deve ter sido a única experiência, álcool dentro da... E eu vou dizer que eu fiquei surpreendida. Eu como tecnóloga, bebi sem problema nenhum, não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu estava naquela expectativa dos meus alunos, que não são engenheiros do ambiente, eram zootécnicos, eles... de não beberem, mas toda a gente bebeu e ninguém se queixou, portanto ninguém sentiu relutância. Depois de terem tido uma cadeira sobre sistemas de tratamento de água, perceberam que era seguro poderem beber e, portanto, foi... E esse entendimento é que eu acho que nós temos que transmitir. Se calhar se fosse no início do semestre não tinham bebido. Já tocou na sensibilidade dos alunos. Fresquinha. Já passou. Assim, eu se calhar precisamos aqui, eu deixava uma palavra final, porque talvez estejamos já no nosso tempo. Deixava um bocadinho aqui que cada um dos participantes nos desse assim uma perspectiva daquilo que vê de futuro para desenvolvermos aqui projetos, quer piloto, quer coisas mesmo quando nós, como entidade gestora, estamos agora a planear fazer um novo projeto, portanto, fazer obra na etar de Santarém, que é a nossa maior, é muito importante para nós perceber até que ponto para onde devemos ir daqui. Os projetos fazem-se há 20, 40 anos e, portanto, o que é que devemos fazer? Devemos ir simplesmente pensar numa linha de água em que temos que descarregar um efluente que muito tratado, muito inerte já, para preservar a linha de água que temos, não é? Para melhorar o estado das massas de água, que é esse também um dos nossos objetivos, ou devemos pensar a etar já com várias linhas, com várias soluções, em que é que nos podemos basear? E se vem sucesso nisto,
e como. E depois a parte económica, que não podemos nunca esquecer que haja o sucesso, até que ponto nos podemos comprometer em protocolos de 10, 15 anos para que possamos assentar um investimento nesse... Eu acho que temos que ver isto como um conjunto. Ainda há bocadinho dizia ali, nós, a parte ambiental, não pode ser só aqui a falar, ou não pode ser só em casa, ou não pode ser só nas férias que vamos ter. Ou nas férias que vamos ter, que não fazemos reciclagem porque dá-me trabalho e está mais longe. E está mais longe e não temos as coisas. Eu acho que isto é um critério que tem que ser, para o futuro, aceite como regra. Tem que ser em casa, tem que ser nas férias, tem que ser com os filhos, tem que ser sempre. Tem que ser aqui, com a reciclagem, independentemente se acreditamos ou não ainda dos termos de reciclagem, se não, e depois fica lá e mistura tudo. Não. Temos de ter esse, para mim, como agricultor, o nosso horizonte, e estamos a entrar nele, como já aqui disse, estamos a fazer lamas, estamos a aplicar lamas, estamos a aplicar compostos, estamos a aplicar estrumos, estamos a aplicar churumes. Quer dizer, vamos numa via que estamos... E qual é que é, para mim, o nosso futuro? É meter isto tudo dentro do mesmo saco. É a economia circular, é a descarbonização de 2050, e isto, quer dizer, é um facto. Podemos fazer de outra maneira mais bem ou pior, mas isto tem que ser encarado como um conjunto e que seja benéfico para todos. E não dizer só, lá está o carbono, ou lá está isto, ou está aquilo, isto não nos cabe a nós resolver. Não cabe. Cabe a nós resolver para contribuir para uma agricultura melhor, sustentável, circular, quer dizer, menos custos, e tentar que todas as entidades e a opinião pública, que é a nossa entidade mais castradora, podemos dizer assim, temos que passar esta imagem a dizer que é este o futuro. E eu estou convicto, quer dizer, já não vou andar para trás. Eu já não vou andar para trás. Eu não vou usar... Não vou dizer que vou deixar usar adubos minerais. Eu vou reduzir os adubos minerais até não usar, porque a minha contacultura, neste momento, os nutrientes que me dão e os micronutrientes que me dão de borla, porque eles vêm agarrados aos nutrientes que a gente fala, o NPK, não é? O azoto, o fósforo e o potássio menos, mas o azoto e o fósforo, que é o que nós mais usamos. Quer dizer, eu não vou mudar isto porque a minha cultura já me é favorável. Pronto, é essa. Isso eu não vou andar para trás. Eu, nas conversas que fomos tendo com os agricultores para preparar hoje esta sessão, eu fiquei muito agradada na abertura que há na utilização de novas origens de água, é assim que vejo, é mesmo. E mesmo... medir sim, tudo. Muito tecnologia, não é? Sim, mas para além desta visão de sustentabilidade, há uma vontade também prática, não é? Acha que é viável mesmo o custo que esta água terá e um compromisso mais preto no branco, que há vontade, eu acho que é... A água custa mais avaliar, mas se calhar a água mais para uma agroindústria, porque é mais fácil deles a reterem ou reutilizarem do que propriamente talvez na agricultura, a não ser que seja, quer dizer, as hectares não estão construídas e se forem fácil de acesso ao agricultor com bombagens diretas. Sim. Não vejo porque a água toda ela tem um custo, não é? Mais ou menos tem um custo. Uma noção. E há uma tendência, não é? Infelizmente para os agricultores, mas há uma tendência para que o custo venha a aumentar. À medida, isto é a lei da oferta e da procura. À medida que a oferta baixa, sim, o custo vai aumentando. Claro. E, portanto, e o custo o que é? A energia. E o tratamento. E o tratamento. E sabe quanto é que, só para termos uma noção, porque é que a energia subiu desde janeiro para cá? É uma loucura. 250%. Acho que todos nós sabemos isso. Isto os fatores de produção... Eu quando fui fazer esta regra 3 simples, não é? Foi ver a energia em janeiro, a energia em julho, e ela sobe 250%. Quando tínhamos todos os indicadores para descer. Sim.
Mas eu acho que é assim, é muito importante perspectivarmos o futuro, e o futuro tem que ser a longo prazo. As intervenções não são feitas para 5 ou 10 anos, portanto, nós estamos com metas muito específicas em termos de descarbonização para 2050, temos necessidades hídricas que vão sendo cada vez mais exigentes e do ponto de vista da entidade gestora tem que haver aqui uma flexibilização do tratamento e tem que se equacionar tratamentos de afinação para o futuro que poderão vir a ser muito mais apertados do que aqueles que são hoje. Portanto, criar o fit for a purpose, equacionar a questão de como é que vamos fazer o armazenamento, se realmente isso vai ser viável ou não. Se calhar nada como fazer uns ensaios piloto para podermos perceber exatamente até onde é que podemos chegar e tentar flexibilizar, nem que seja num período do ano o nível de tratamento vai até 70%, noutra parte do ano se calhar vai ter que ir a 98%, não sei, mas isso é o que nos espera 2050 e portanto eu acho que todas as estações de tratamento que tiverem processos de tratamento flexíveis vão com certeza ganhar do ponto de vista competitivo, mas isto há de ser um panorama que é nacional, não é? Onde estar todas as entidades a trabalhar para este objetivo e, portanto, quem vai à frente ganha competitividade e, portanto, é extremamente importante equacionarem-se pequenos sistemas piloto, porque se calhar não vai ser muito fácil fazer uma reestruturação ou reordenamento num futuro muito próximo. E os investimentos estão previstos, não é? E estão para ser, se calhar, para ontem, não é? Eu digo sempre que se houver se nós agricultores virmos cá oportunidade e necessidade, se ela for mais barata, nós vamos procurar esse produto. Mais barata com mais valor. Mais barato, para mim, em relação aos químicos. Quer dizer, Sim. eu vou procurar o que para mim for efetivamente medir, lá está, e fazer uma conta de cultura. Temos de ter o cenário de escassez também, não é? Porque atualmente, se calhar, ainda não se sente tanto esse cenário de escassez de água, ou pode ser real, ou também das entidades que regulam o setor não permitirem, não é? Ou começarem a dar um valor superior à água no meio ambiente, não é? Quer superficial, quer subterrânea. Sim, a subterrânea tem o custo da energia, não é? Sempre associado. A água residual terá grande vantagem, porque já vem a uma cota de terreno. Portanto, aí tem um aporte. Depois os nutrientes, claro. O que eu vejo aqui é que estamos reunidos assim as entidades que podem dar aqui um passo para pelo menos um projeto piloto. Eu acho que tem no Pombalinho também, não é? Tem atividade. Portanto, aqui com a ajuda da professora Margarida para nos orientar nas soluções técnicas, não é? Acho que temos aqui um bom cenário de futuro, acho eu. Eu sou vizinho no Pombalinho mesmo. É mesmo vizinho? Fui lá ver na Queraitar. Que já não... Éramos vizinhos, apesar não de a etar conhecíamos. ser nossa, o Pombolinho já não é do Conselho de Santarém. Mas não. Mas ainda gerimos. Mas a etar ainda é gerida por nós. Bem, eu agradeço a todos e, ao contrário de como iniciei, que achava que íamos ter aqui posições e pontos de vista um bocadinho, digamos, extremados, mas não temos, estamos todos a confluir no mesmo sentido e, portanto, com toda a certeza que brevemente voltaremos a conversar e a sentar-nos todos para avançarmos. Luís. Posso só dar aqui uma palavra? Pronto, eu queria agradecer muito aqui ao Dr. Rubens de Matos, Presidente aqui das Águas de Santarém, nós estarmos aqui, porque estamos aqui, está aqui o Presidente Ricardo Gonçalves, está aqui o Nuno Serra, não está cá o Pedro Ribeiro, porque anda a acompanhar aqui o Primeiro-Ministro, mas está aqui esta equipa toda e tivemos aqui uma série de tempo a perceber o que é as Águas de Santarém e todos juntos neste horizonte. Eu vou só deixar aqui duas palavras, porque eu achei que queria deixar uma imagem mais positiva e desafios ao mesmo tempo, que é, uma é o seguinte, a água residual é boa, é má, será que as pessoas gostam do que vão comer? Vamos a Israel. Quando não há, aproveita-se. Portanto, a tecnologia está há décadas em Israel, isto é um problema de excesso. E quando se fala da agricultura, da inovação e da precisão, mas senhores, a água residual está-se a estragar, não estamos a ser precisos nem a ser eficientes, é para se usar e seguramente se usa facilmente. Essa era a primeira mensagem. A segunda mensagem, os 2,5 milhões,
de metros cúbicos que são tratados. O Nuno, penso que já referiu isso, não é? Os 500 hectares. 500 hectares, eu diria 1000, porque estivemos a falar sim, em falar regras de em compensação, em Olival, e se formos para o bairro, onde temos muita população e onde a tal redirecionamento das hectares futuras pode lá estar, e aí temos contas de energia brutais, portanto, temos níveis de exploração de 100 metros de profundidade nas águas subterrâneas, aí os ganhos são evidentes, além de que podemos estar até, se pensarmos em 1000 hectares transformados de sequer em regadio com esta água, sabemos o apor que traz para a população e para tudo isso. Pronto, essas situações, portanto, aqui desmistificaram um bocadinho, e sei que as Águas de Santarém, o Ramiro Matos falou disso, o tal projeto piloto. E eu ficava aqui o desafio, 2021, ou 2022, desculpem, vamos ter uma campanha de rega, vamos ajudar na selecionar um agricultor e vamos ter um projeto piloto. Era o desafio que eu ficava, conte connosco, nós vamos encontrar esse parceiro e temos a certeza que as Águas de Santarém, pronto, já, aliás, esta ideia vem das Águas de Santarém, e com esta disponibilidade é fácil, a nossa investigação é rápida, mas como eu digo, a investigação é muito importante, sim, mas está feita há décadas e quando ela é precisa, pois, ela usa-se. Está aqui. E o outro desafio, que é também um desafio imediato e que nós vamos lançar ao cartaz, vamos lançar à Zambuja, que é, nós temos muitas hectares em pleno campo. Eu, em minha casa, em Valada, a minha casa agrícola, tenho um hectare ao lado de dezenas de hectares. E, portanto, se eu quiser fazer um aproveitamento direto, amanhã está feito. Portanto, vamos ser consequentes. O desafio da Associação de Agricultores é que está aqui connosco, mas só está aqui porque estão todos aqui connosco e que confiaram em nós, e eu é que tenho aqui de devolver, em nome da Associação de Agricultores, a grande confiança que nos deram, porque isto foi uma responsabilidade, foi um desafio, mas foi uma grande voto de confiança da vossa parte, e acho que é um exemplo para todos os organismos oficiais, esta abertura e esta proximidade que tiveram connosco. Por isso, muito obrigado, Ramiro, desculpa. Obrigado, obrigado, meu caro. Obrigado. Muito obrigado. Estamos por encerrado.